Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Estamos na série Identidade em Cristo. Hoje estamos no terceiro episódio que tem como nome Deus me conhece melhor do que eu. Pastor Salomão, seja bem-vindo mais uma vez, né? Nós vamos bater um papo e com certeza ele tem boas coisas, boas notícias, né, para nós, para falar sobre esse assunto de hoje. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de pedir a você, tá, que se inscreva no nosso canal se de repente você ainda não é inscrito. Também faça seu comentário. Se tiver perguntas, vá lá, né, nos comentários, você consegue fazer uma pergunta. Se a gente não tiver a resposta, você pode ter certeza que a gente vai procurar e pesquisar e tão logo que seja possível nós responderemos. Não é verdade, pastor? É isso aí. Então hoje nós estaremos aí falando de conhecimento, né? Quem realmente nos conhece, às vezes as pessoas perguntam, eu me conheço, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Seja bem-vindo você, aonde você estiver, aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou qualquer parte do mundo, Parabolando Podcast está aí com você, tá joia? Então é isso aí, tá? Damos início ao nosso episódio de hoje. É isso aí, pastor? Diga lá. Isso aí, pastor Jura. Sim. Então, nós vamos analisar apenas 2 versos do Salmo 139. Olha que o Salmo 139 Sim. é de uma profundidade assim grandiosa, né? Sim. A palavra de Deus, ela é sempre assim, né? Ela é rica em seus ensinos. Sim. Então, assim, o conteúdo do Salmo 139, 24 versículos, é preciosíssimo e profundíssimo, né? Sim, com certeza. Daria pra gente fazer vários episódios, com certeza, né? Dividir em sessões aqui, né? Mas, isso. Não. Então, mas para falar sobre o nosso tema de hoje, Deus me conhece melhor do que eu quero citar os 2 últimos versos do Salmo. Salmos, o 23 e o 24. Do Salmo 139. Salmo 139. Tá bom. E eu vou ler aqui na nova versão transformadora, na NVT. Certo. Olha só como diz aqui, ó. Sim. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Sim. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Uau. E conduze-me pelo caminho eterno. Veja bem, Sim. existe uma cultura no nosso tempo da questão do conhecer a si mesmo, né? Sim. Em muitas... eu não sou contra nenhuma terapia, não sou contra nada disso. Não, contra, nem eu, com certeza. Né, os terapeutas aí, pelo contrário, eles são muito úteis, né, e ajudam muito. Sim. Mas a questão do conhecer-se a si mesmo, isso ficou um certo modismo, né? Sim. E um certo clichê, talvez, essa questão de falar que você precisa conhecer a si mesmo. Sim. A Bíblia vai dizer para nós que por mais que a gente tente, nós não conhecemos a nós mesmos. Certeza. O salmista, ele deixa isso muito claro aqui, ele pede a Deus, né, o final do salmo, ele encerra o salmo dizendo pedindo a Deus que o examinasse e falasse para ele o que poderia estar errado na vida dele. Dependência do Senhor, então, claramente falando. Né? Exato, e uma coisa muito interessante nessa versão que eu li é que ele fala assim, que Deus prova e vê os pensamentos. Quer dizer, os pensamentos nossos diante de Deus é como se estivesse passando um filme para Deus, né? Sim. É como se estivesse passando a imagem do que nós estamos pensando. E pensamento a gente sabe que é algo abstrato, né? Algo que vai no mais profundo da sua alma, né? Das suas emoções, da sua mente. E que tem coisa que só você mesmo e Deus sabe. E às vezes nem você mesmo sabe. Sim, com certeza. Então o salmista deixa claro isso aqui, que às vezes nós nem sabemos que temos algo em nós que está ofendendo a Deus, algum sentimento talvez. Seja lá, porque tantos sentimentos ruins, né? que nos vêm, né? Às vezes algum sentimento abrigado no mais profundo do nosso ser, né, do nosso coração, da sede das nossas emoções. Traumas, lembranças do passado. Sei lá. A gente precisa pedir a Deus que traga isso à baila, né? Sim. E é interessante que esse examina-me aqui, em outras traduções, vai falar sonda-me. Sonda-me. É o que deixa esse salmo bem conhecido, né? Sonda-me, ó Deus. Existe, inclusive, canções, né?
a esse respeito. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Então, isso traz à nossa memória, quando a gente estuda um pouco sobre as figuras que o salmista usa, né? A gente pensa na sonda, exato. Sim. Quando a gente lê Atos capítulo 27, aquela viagem de Paulo para Roma, né? Sim. Que ele fica, o barco fica à deriva, né? No mar, semanas, porque a tempestade se abateu sobre aquela embarcação. Sim. Então, lá no final do capítulo 27, vai mostrar de Atos que os marinheiros, eles percebem que tem uma terra à frente mesmo, com tudo escuro, e eles lançam a sonda do navio para saber a profundidade que estava o barco, né? E para saber se eles estavam qual distância que eles estavam da Terra, né? Isso falando 2000 anos atrás, hein? Isso, pois é, falando há tanto tempo atrás, né? Sim. Hoje as embarcações têm sensores, têm sonar de profundidade, né? Sim. Que são equipamentos avançadíssimos que mostram para o navegador qual que é a profundidade que ele está navegando. É uma avenida na água, né? Você vai para aqui eu posso, aqui eu não posso, né? Exato. Então, o salmista, ele usa essa figura para pedir para Deus, Deus, me mostra o que está no profundo do meu coração. Examina-me, sonda-me, ó Deus, e o Senhor conhece o meu coração. Sim. Então me mostra o que eu preciso mudar, né? O que está de errado. Sim. Então, isso mostra para nós o nosso título de hoje, né? Deus nos conhece infinitamente melhor do que nós mesmos, né? Sim. E outra, que nós jamais conheceremos a nós mesmos, porque Jeremias, lá no capítulo 17, o outro profeta, ele vai dizer que o coração é enganoso. Então, às vezes, quando nós pensamos que conhecemos algo sobre nós mesmos, o coração, ele tem a capacidade de encobrir coisas. Encobrir coisas que tá por ali, exatamente. É uma coisa muito interessante, mas eu diria terrível ao mesmo tempo, né? Como que o coração pode ser enganoso e corrupto, né? Porque quando a gente fala de coração, né? Não é o órgão, coração. Exatamente, né? É a alma, o sentimento. E hoje, o meu coração pode estar sentindo algo hoje, mas amanhã é diferente. Então, quer dizer, eu já sou outra pessoa. Como é que eu vou conhecer algo que muda tão rapidamente, né? Porque a emoção, agora meu coração está sentindo isso hoje. Amanhã você recebeu uma notícia boa, pronto, aquele meu coração de ontem que estava um coração triste, hoje já está um coração alegre. Oh, mas espera aí, quem sou eu? Eu sou triste ou sou alegre? E pastor, é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É quando as pessoas falam assim, faz o que o seu coração tiver mandando. Uhum. Faz o que o seu coração mandar. Sim. Opa, rapaz, isso... Rapaz, isso é um perigo terrível. Sim. A gente não pode andar segundo o nosso coração. A gente precisa andar segundo a palavra de Deus. Uhum. E a palavra de Deus, em muitos momentos, ela vai contra o nosso coração. Sim. Né? O coração, inclusive a oração de Jesus, né? O que Jesus falou? Ele estava com um sentimento ali, Pai, se for possível, passe esse cálice de mim. Quer dizer, até o próprio Jesus, na sua humanidade, demonstrou aquilo. Ele demonstrou aquilo. Sim. Então, naquele momento, a agonia era tanta que Jesus queria, se possível, passar aquele cálice. Sim. Mas, na sequência, Jesus complementa a oração dele, dizendo, mas, contudo, faça-se a tua vontade. Então, a gente precisa tomar cuidado com a questão do nosso coração, porque, às vezes, o nosso coração vai mandar a gente fazer algo que vai contra a vontade de Deus. Uhum. Então, o coração não deve ser o árbitro. Sim. O árbitro da nossa alma deve ser o quê? A palavra, né? Se for o seu coração, as opiniões são muito diferentes, né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Exato, né? E o coração vai sempre procurar o que afaga o nosso ego, né? Sim. O que carinha, né? O que
massageia, né, o nosso ego. Sim. É isso que o coração vai procurar. E na maioria das vezes são coisas egocêntricas, né? Com certeza. É Não, o egoísmo, né? A egoísmo, questão exato. pessoal, né? Na realidade, quando o coração, ele quer o quê? Tomar conta de você, ele quer te defender, né? Defender de quê? De repente é um sentimento, de repente são situações resolvidas, mas o seu coração, se ele é enganoso, ele vai te mostrar o quê? Nem sempre o melhor caminho, né? E só completando o verso que eu não completei, de Jeremias 17:9, que fala sobre o coração, ele fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Sim. Ele faz a pergunta ainda, né? Deixa a pergunta no final. Desesperadamente corrupto. Então, isso está falando do coração humano, em geral, né? Está falando da inclinação do ser humano para aquilo que é contra a vontade de Deus. Aquilo que se opõe à vontade de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu lá com o primeiro casal no jardim, né? Eu estou lembrando, me veio à mente aqui. A cobiça, né? O querer conhecer, ser igual a Deus. E aí que o inimigo trabalhou em cima, né? Desobedecer uma ordem de Deus, né? Então, quer dizer, o coração bateu mais forte. Bateu mais forte. Eles tinham a instrução. Não é que eles não estavam desinformados, não. Tanto ela, como ela falou, naquele diálogo, demonstrou que ela tinha recebido, quem recebeu a instrução foi o próprio Adão. Mas pela conversa com que ela teve com o inimigo, significa o quê? Que Adão passou a informação para ela. Sim. Ela foi instruída, né? Foi instruída, sim. Exato. Não era inocente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque o coração ele é enganoso, né? Sim. E uma outra questão aqui, voltando para o Salmo 139, no 24, é que a gente precisa pedir a Deus para revelar a nós se algo em nós está ofendendo a Ele. Ofendendo o quê? Ofendendo os princípios dele, né? Sim. Ofendendo aquilo que ele deixou para que nós seguíssemos, né? Sim. Saindo das prescrições, dos mandamentos, dos ensinamentos dele. Sim. Então a gente precisa orar a Deus para que ele possa nos conduzir no caminho que ele tem para nós, no caminho perfeito, né? Sim. Porque o próprio salmista ele vai dizer: o caminho de Deus é perfeito, né? A palavra do Senhor é poder. Então a gente precisa andar nesse caminho que Deus tem para nós. O próprio Jesus falou: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, né? Tá? Existe um processo. A pessoa fala: eu estou sem direção. A direção é o Senhor. Tá? Porque Exatamente. Se realmente for se direcionar pelos seus sentimentos, né, pelo que o coração manda, eu estou sentindo isso no meu coração. O que você está sentindo? Tá? O que você sente? O sentimento ele muda, né? Exato. Você está sentindo alguma coisa no coração, eu sugiro que você analise esse sentimento à luz da palavra. Né? A melhor coisa a se fazer é isso. Eu tô sentindo no meu coração isso, então vamos para a palavra, vamos ver o que a palavra nos diz a respeito disso. Sim. Então, se a palavra confirmar aquilo que você tá sentindo, é porque é algo que você deve realmente fazer. Se a palavra for contra a palavra de Deus, então repense isso, Sim. né? Muito bem. Então, essa questão, voltando aí a questão do autoconhecimento, que é uma coisa que se fala muito hoje, né? Então, se eu for me autoconhecer baseado nas minhas opiniões, né, no que eu penso, no meu coração, esse conhecimento vai ser falho, esse conhecimento não vai ser o verdadeiro. Porque realmente quem conhece é o que? É aquele quem nos fez. Ele sabe. Está escrito aqui, ó, sonda-me. Está dizendo aqui que é profundidade, é algo que as pessoas não veem. É algo que não está na superfície, é algo que está o quê? Profundo. Profundo. Tá? É como aquela extração de petróleo no fundo do mar, né? Uau. É bem profundo, né? Sim. A coisa é bem profunda. Chega no fundo do mar, ainda tá mais profundo ainda, além né? do fundo aí, porque o petróleo não está na água. Não. Sei lá quantos metros, é ali onde te bateu, ali é que começa. Já está no profundo, depois é que vai mais ainda. E a sonda é para isso, né? E é interessante que Davi, ele vai dizer isso também
no Salmo 51, né? Era o momento que ele estava, né? Fala que Deus me viu a substância ainda informe, né? Ou seja, quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha me visto, Deus já me conhecia. Então, de fato, quem nos conhece é somente o Senhor. E interessante, pastor, Sim. que Deus nos conhece com as nossas limitações, com os nossos pecados, com as nossas quedas, com os nossos erros. E ainda assim, Ele nos chama para perto dele, Ele nos chama para o arrependimento, para a mudança de mente, de mentalidade, de comportamento, né? Quando Deus, voltando lá ao primeiro casal, Adão e Eva, quando Deus chega no jardim naquela tarde, quando eles tinham pecado, Deus já sabia do pecado dele. Mas ele chegou sem acusação. Exato, Deus chegou chamando o homem, Adão, onde você está? Então Deus não chegou já batendo e ainda tornando mais pesado, porque Adão estava com um fardo pesadíssimo nas suas costas naquele momento. Então Deus, Ele nos conhece com as nossas limitações, com as nossas fraquezas. É a mesma figura que Jesus mostra em Lucas capítulo 15. A figura do pai amoroso que espera o filho. Gastador voltar para casa. O filho pródigo, né? O filho que esbanjou tudo que o pai deu a ele antes do tempo, porque o pai nem havia morrido ainda. Né? Herança então, em vida, né? Herança em vida, um desrespeito total à figura do pai, né? Era uma afronta para o pai. O filho pedia a sua herança enquanto ele ainda está vivo. Era mais ou menos como o filho estivesse dizendo para o pai: eu gostaria que o senhor estivesse morto, mas o senhor está vivo, então me dá a minha parte dos bens que me cabem. É forte, hein? É forte. Então o pai, aquela figura é do próprio Deus. Aquela figura que Jesus mostra é o próprio Deus nos esperando cair em si, né? O filho mais novo, o filho perdulário, gastador, ele estava lá no meio dos porcos, e a palavra diz, e caindo em si. Sim. Ele se lembrou do pai amoroso que ele tinha. Então aquele pai conhecia aquele filho, com as suas limitações, com os seus pecados, com os seus erros. É assim que Deus nos conhece. E ainda assim, Ele nos ama a ponto de nos chamar de volta. Sim. De nos chamar para um conserto, de nos chamar para um arrependimento, de nos chamar para uma mudança de mente, de comportamento. É verdade. Então, isso mostra que esse Deus, o amor dele é assim, imensurável, né? Como pode alguém que é afrontado, alguém que é rejeitado, né? Continuar te amando, continuar te perdoando e continuar te recebendo se você voltar para casa, né? Foi isso que o pai fez, né? Quem nos conhece sabe quem nós somos. Lucas, antes, né? Falando em relação ao pensamento, né? Antes do filho ter cometido, né, essas barbaridades que foram cometidas, né? Ele já sabia conhecer, ele sabia, porque o Senhor é eterno, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, né? Onisciente, onipotente. Então, ele mesmo sabendo disso, mesmo ele conhecendo nós como nós somos, mesmo assim ele nos amou, está escrito também. Exato. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Né? Então é uma coisa muito forte. Então, essa questão do autoconhecimento, né? Pense bem, né? Porque quem somos nós para auto? É a mesma coisa que a autossalvação. É coisa que não depende de mim, que eu não consigo, eu não tenho essas ferramentas. Exato. Tá? Para chegar nessa profundidade. Nós não temos a sonda, né? A sonda de Deus é o Espírito Santo, né? Sim. É o Espírito que vai no fundo do nosso ser e nos revela aquilo que precisa ser mudado. A ferramenta é dele, eu não tenho essa ferramenta aquilo não. Que precisa ser transformado, né? Então é o Espírito Santo de Deus que nos revela a verdade a fim de nos curar, né? Deus sempre nos mostra, todas as vezes que Deus mostrava o pecado do seu povo, era para quê? Para que o povo voltasse para ele, se arrependesse e consertasse os seus caminhos. Sim. Deus nunca aponta um erro simplesmente para acusar. O acusador, que a Bíblia diz que o acusador é o inimigo das nossas almas, né? Ele que é o acusador. Sim. Deus, ele nos mostra o caminho. O caminho. Né? É o que Jesus veio fazer, né? Jesus veio nos mostrar o caminho
para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus o Pai. E outra coisa, pastor, o Senhor, ele não, como é que eu diria, ele não se, como é que eu digo, qual seria a palavra aqui? Ele não é surpreendido pelas nossas falhas, porque ele já nos conhece. Exatamente. Tá? Ele não é surpreendido, nós não causamos surpresa ao Senhor, porque ele já sabe quem sou eu. Nós é que muitas vezes fala, rapaz, eu não estou me conhecendo. Eu já ouvi essa expressão. Rapaz, eu não estou me conhecendo diante dessa situação, por que eu fiz isso? Justamente por isso que a gente realmente não se conhece. Exatamente. É tá? impossível conhecer a si mesmo, né? Uhum. A gente, como foi falado anteriormente, nós não estamos aqui desprezando em nenhum momento a questão das terapias, dos trabalhos de aconselhamento e tudo que está sendo feito em relação a isso, né? Do tratamento da pessoa, né? Do tratamento psicológico, né? A gente não está falando isso. Nós estamos falando que a ferramenta a ser usada é o Senhor. Ele é que pode fazer isso. Está lá escrito, né? Da questão da palavra. É aquele que faz o quê? A palavra que divide o quê? Juntas e medulas, né? Exatamente. O que é isso? Não é a palavra de alguém, é a palavra do Senhor, De que Deus. pode ser usada através de uma pessoa, com certeza. Mas ela que faz essa separação aí e vai lá, Juntas e medulas são partículas microscópicas, né? Sim. E a palavra consegue separar isso, né? Uhum. Hebreus, exatamente, né? Pois é, mano. Então, esse é o poder do nosso Deus, né? Esse é o poder da palavra de Deus. Então, você que está nos ouvindo, volte-se para a palavra de Deus. O melhor jeito de você se conhecer é conhecendo a palavra. Porque Deus e o Espírito Santo de Deus vai te revelando aquilo que está oculto, né? Aquilo que está no profundo do ser, aquilo que só o Espírito pode sondar. Aquilo que nós não temos, como o senhor disse, ferramentas para trazer à baila, né? Sim. E, novamente, citando aqui a nova versão transformadora, prova-me e vê os meus pensamentos. Deus vê os nossos pensamentos. Então, Ele é que pode nos mostrar em que nós erramos, onde que precisamos emendar os nossos caminhos, né? Nos voltar mais para Ele. Nos policiar, né? Sim. Em uma área ou outra da nossa vida. Então, nós precisamos de fazer essa oração que o salmista fez, né? Muito bem. Indo lá para o Sermão do Monte, né? A primeira parte onde Jesus fala, bem-aventurados, né? Que são felizes, são muito felizes por 3 vezes, quando ele diz, pobres de espírito ou humildes de espírito, né? Bem-aventurado, quem é esse? É o que se coloca à disposição do Senhor, né? Para que o Senhor faça uma obra aqui, ó, sonda-me, faz isso, eu sei quem eu sou. Não é pobre de espírito, de pobreza, não, é de dependência do Senhor. De saber, ó, Senhor, eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem. Então é a humildade de espírito, é você realmente se colocar diante do Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor me informou e aonde eu estou errado, o que eu preciso fazer na palavra. Onde é que eu vou aqui para me consertar, para redirecionar a minha vida? Baseado em quê? Baseado na dependência do Senhor, não é não? Exato. A expressão pobre de espírito aí é aquele que não é altivo, né? Sim, exatamente. É aquele que não é soberbo, é o contrário de soberbo, né? Então. E aí a gente pode lembrar da parábola que Jesus contou do publicano e do fariseu, né? Sim. Fariseu, e ele chegou e... Fariseu era um doutor da lei, né? Conhecia a Bíblia, conhecia a palavra, ensinava a palavra, né? Sim. E quando as pessoas tinham dúvida da palavra, elas procuravam os fariseus, que eram os mestres. E o fariseu orava, Jesus fala que ele orava de si para si mesmo. Como diz o pastor Hernandes, ele cantava diante do espelho, quão grande és tu, né? Essa é boa. Então o fariseu orava de si para si mesmo e se gabando daquilo que ele fazia. Eu não sou como esse. Né? E ainda acusava o outro, o publicano, que era considerado, né, um Zé Ninguém, eu diria, usaria essa expressão, pelos seus contemporâneos ali, né? Exato, pelos seus conterrâneos. Sim. Ele nem olhava para cima, ele com a cabeça baixa batia no peito, ser propício a mim,
Sim. Esse é o pobre de espírito, esse é o humilde, né? Exato. Que Jesus está falando, e Jesus está falando que bem-aventurado. E Jesus fala nessa parábola Sim. que quem saiu justificado foi quem? Foi o publicano. Publicano. Porque ele não tinha o espírito altivo, ele sabia que ele dependia de Deus, que ele precisava do perdão de Deus. E quem era ele, né? Então, Esse é o ponto. isso que a gente precisa, é esse sentimento que a gente precisa ter, né? É verdade. Que nós não nos conhecemos realmente, quem nos conhece é o Senhor, quem pode nos sondar é o Senhor, com o seu Espírito Santo, e nos mostrar, né, aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que nós precisamos nos arrepender. Maravilha. Então é Ele que faz isso. Tá bom, então nós ficamos hoje em 2 versículos do Salmo 139. Exatamente. Tá? Se você for olhar aqui, depois então uma outra oportunidade, com certeza vamos ter outras oportunidades, né? De trabalhar mais ainda o Salmo 139, que a palavra é essa, a palavra é riqueza, né? Sim. Tá aqui 2 versículos apenas do Salmo 139, onde fala a respeito de conhecimento, mas conhecimento o quê? De Deus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele é o mestre, Ele é o príncipe da paz, né? Ele sabe o que está dentro do nosso coração e que Ele coloque em nós essa capacidade de quê? De falar, Senhor, eu errei nisso, eu vou mudar de vida, eu vou mudar porque o meu coração é enganoso, mas o Senhor pode mostrar isso e pode trocar esse coração meu, muitas vezes que está enganoso por causa de uma mágoa, de uma tristeza, de uma angústia, que está um coração de pedra, um coração que não perdoa. Insensível, né? Insensível. Aí entra a palavra dizendo assim, ó, vou mudar seu coração. Não é você fazer um transplante, é Ele que pode mudar o meu coração. Exato. De um coração de pedra para um coração de carne, um coração que sente as coisas de Deus, que está sensível à voz de Deus e mudar, né? Esse é Exatamente. O ponto. Essa é a finalidade desse sonda-me, como o próprio Davi diz. Sonda-me para quê? Só para sondar e ficar por isso mesmo? Não. É sondar para ter o caminho, para mostrar o caminho aqui. Ó, o caminho, não estamos falando aqui, olha, de um caminho só de hoje, não. Aqui está falando de caminho eterno. Eterno, exatamente. Aqui, ó, Davi está falando aqui o quê? De vida eterna, né? Exato. Tá? É isso aí, pastor. Então, muito bem. Ó, nós já estamos encerrando o nosso episódio. Já passou muito rápido, pastor. Considerações finais para aquele que está aí com o seu coração apertado, coração dividido, né? Um coração que está tentando levar você, de repente, para decisões que não provêm de Deus. Nessa noite, neste dia, nessa tarde, onde você estiver, essa palavra com certeza vai falar ao seu coração para que você volte para o Senhor, como Davi disse, Senhor, sonda-me meu coração, me mostra aonde eu estou errado e me mostra o caminho que eu devo seguir, não é não, pastor? Diga lá. É isso aí. Queremos deixar aqui essa palavra para você que nos acompanhou até aqui. E o nosso conselho, né, a nossa palavra é que você consagre ao Senhor a sua vida e, sobretudo, o seu coração. Peça a Ele, faça essa oração que o salmista fez aqui no Salmo 139, nos 2 últimos versos, pedindo a Ele, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, prova os meus pensamentos, me mostra o caminho que eu devo seguir e se arrependa de fato daquilo que está errado, de uma conduta errada, de um pensamento errado e coloque a sua vida, alinhe a sua vida com a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, muito bem. E fechando, né, o nosso episódio, também podemos lembrar, pastor, olha só a riqueza. Lá em Provérbios está escrito, de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. O coração. Olha aí, ó, que maravilha. Então é isso aí, pessoal. Pega essa palavra aí, ó. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não desviar dos caminhos, né? É só isso, guarda, que eu tenho certeza que é coisa boa. Beleza? Então nos vemos até o próximo episódio. Muito obrigado por você estar conosco mais uma vez. Pastor Salomão, muito obrigado. Nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Isso aí. Tá joia? Tchau, tchau.